Oi, eu sou Felipe Michelini, sou um homem de 1,80 m, branco, de barba, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando uma camisa preta, toda florida, sou ator, arte educador e palhaço. E hoje eu vim aqui para contar uma história muito especial para vocês e também para fazer uma atividade artística incrível. Estão preparados? Mas antes de começar a nossa história, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da origem dessa história e também sobre a região onde ela é contada. A história que eu vou contar hoje é uma história contada na região do Maghreb. E você, sabe onde fica o Maghreb? O Maghreb fica na região noroeste do continente africano e tem países como Marrocos, Tunísia, Mauritânia, Líbia. E nesses países a língua predominante é o árabe, mas também são países muito influenciados pela língua e pela cultura francesa. A história que eu vou contar hoje é um conto popular africano dessa região e é um conto de transmissão oral. O que isso significa? Que ele foi sendo contado de geração em geração pelas famílias até chegar nos dias de hoje. Então agora, você que está aí assistindo esse vídeo e vai descobrir que conto é esse, também pode contar por aí, sempre dizendo de onde ele veio, um conto popular africano da região do Maghreb. Quem fez o registro desse conto foi a escritora e ilustradora Anabela Lopes, no livro A Força da Palmeira, da editora Palas Mini. Então vamos para a nossa história? Mas, antes de começar, uma última dica. Presta atenção em cada detalhezinho da história que eu vou contar, porque no final nós vamos ter um desafio artístico para fazer sobre essa história, hein? Vamos começar? Havia, há muito tempo atrás, um homem muito malvado. Esse homem era tão malvado que ele só sabia guardar raiva e rancor pela vida. Ele gostava de sair por aí espalhando as maldades por todo o mundo. Ele gostava de andar e descobrir tudo que tinha felicidade, ele ia lá e fazia sua maldade. Um dia, ele resolveu andar ali pela região onde ele morava e descobriu que existia naquela região um oásis. Ele foi lá para visitar o oásis e quando ele chegou, no outro lado do oásis, ele avistou uma plantinha bem pequenininha, crescendo cheia de amor e alegria. Quando o homem malvado viu aquela plantinha assim tão feliz, ele começou a ficar tão irritado, começou a sentir tanta raiva, que ele resolveu que ia fazer uma grande maldade. Ele resolveu que ia pegar a maior pedra que ele encontrasse na região e ia colocar em cima da plantinha. Ele então começou a procurar. Olhou para um lado, olhou para o outro, até que ele achou uma pedra grande. Quer dizer, uma pedra gigante. Quer dizer, uma pedra enorme, a maior pedra que ele achou. Ele foi lá, pegou essa pedra enorme e colocou em cima da plantinha. Depois, ele começou a dar risada da maldade que fez e foi embora, pelo mesmo caminho que veio. A plantinha pequenininha que estava crescendo com amor e alegria ficou ali embaixo da pedra resistindo à pressão. Ela tentou empurrar para o lado e nada. Empurrou para o outro, nada. Tentou empurrar para cima e nada. Aquele problema parecia grande demais para ela enfrentar, mas ainda assim ela não desistiu. Se manteve firme, resistente, juntou toda a sua força para suportar aquela pressão. Foi então que, de repente, ela começou a sentir um movimento ali nas partes de baixo e quando ela percebeu, uma das suas raízes estava começando a cavar a terra. Foi aí que ela entendeu, antes de crescer, a gente precisa fortalecer as raízes. Então, ela começou a juntar toda a força que ela ainda tinha e concentrou essa força em suas raízes. E as raízes começaram a crescer embaixo da terra. E foram crescendo, crescendo. Os dias foram passando e as raízes foram crescendo tanto, mas tanto, que logo tinham tomado conta de todo o oásis. As raízes foram crescendo tão profundamente
que chegaram nos lençóis de água mais limpos e puros da região. E a plantinha se nutriu daquela água cheia de nutrientes para ter as suas raízes ainda mais fortes. E as raízes continuaram crescendo, se fortalecendo, até que a plantinha finalmente juntou toda a força dessas raízes e conseguiu empurrar a pedra de cima dela. O que ela não esperava é que ela se fortaleceu tanto que depois que ela empurrou a pedra, ela continuou crescendo. E foi crescendo, 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 até se tornar uma árvore enorme e majestosa. A maior e mais forte árvore de todos os tempos. O tempo foi passando, até que um dia o homem malvado, sabe? Aquele homem malvado do começo da nossa história, ele resolveu voltar no oásis para se divertir com a maldade que ele tinha feito com a plantinha. Quando ele chegou no oásis, ele ficou procurando por uma plantinha pequenininha que ele tinha maltratado. Olhou para um lado, olhou para o outro, e a única coisa que ele viu foi uma árvore enorme com uma pedra do lado. Foi então que, ainda na sombra da árvore, o homem ouviu uma voz lá de cima, a voz da árvore, que disse: "Sabe, homem, eu devo agradecer-lhe. A sua carga me fez ainda mais forte." O homem malvado, quando viu aquela situação e percebeu que na verdade a sua maldade tinha contribuído para o crescimento da plantinha, ficou tão bravo, com tanta raiva, que foi embora e nunca mais foi visto. E a árvore, poderosa, majestosa, a árvore mais resistente de todos os tempos, reinou por muitos e muitos anos. Viu que história linda? E agora nós vamos fazer um desafio artístico sobre essa história. E para criar a nossa obra de arte vai ser muito simples, você vai usar materiais que você tem aí na sua casa. Então, para começar a nossa atividade artística de hoje, nós vamos precisar de papel. Pode ser folha de sulfite, folha de caderno ou papel que você tiver em casa. Giz de cera. E olhos bem atentos às texturas da sua casa. Na primeira etapa do nosso desafio artístico, você vai usar um dos sentidos essenciais do nosso corpo, o tato, para poder observar e perceber quais são os relevos e as texturas que você tem aí na sua casa, ao seu redor. Então, dê uma volta na sua casa e vai passando a mão nas paredes, no chão, nos objetos e vai sentindo as superfícies que você encontra. Aliás, você não precisa usar só as mãos, você pode passar o cotovelo, o joelho, o rosto e vai percebendo e explorando todas essas superfícies. Você vai perceber que pode ser que uma parede seja lisa, ou seja enrugada, ou seja áspera, e por aí vai. Depois que você já sentiu todas essas experiências ao seu redor, chegou a hora de você coletar cada uma dessas superfícies no papel. Pera aí que eu já vou te ensinar como é que você faz isso. Pegue o papel que você escolheu e coloque em cima da superfície com relevo que você quer imprimir na folha. E então, pegue o giz de cera e passe sobre a folha. Logo você vai ver a mágica acontecer. O relevo da superfície que você escolheu vai criar um desenho em cima da folha. Agora nós vamos para o nosso desafio artístico! Sabe qual vai ser o desafio de hoje? Nós vamos criar um desenho com base na história que eu acabei de contar. Então você vai escolher qual parte da história você mais gostou para fazer um desenho no papel utilizando essa técnica que a gente acabou de aprender. Por exemplo, se você escolher a parte da história que o homem malvado chega no oásis e vê a plantinha crescendo cheia de amor e alegria. O oásis fica no meio do deserto e você pode pensar, qual superfície da sua casa você pode usar para fazer a areia do deserto no papel? Eu escolhi aquela parte da história em que a plantinha cresce tanto, mas cresce tanto que ela fica enorme e majestosa. E para criar essa obra, eu usei apenas a técnica da frotagem. Então, eu utilizei várias folhas secas que eu achei na minha rua, de vários tamanhos, e para fazer o tronco, eu usei a parede do meu quintal. Olha só que legal que ficou.
Nós estamos ansiosos para ver as obras de arte que você vai criar. Então, quando você terminar de fazer o seu desenho, tire uma foto e posta aqui pra gente saber qual foi o momento da história que você escolheu e quais são as texturas da sua casa. Espero que vocês tenham gostado e se divirtam fazendo essa arte na casa de vocês. E não se esqueçam, às vezes a gente precisa encontrar nossa força nas nossas raízes. E, por mais pesado que um desafio possa parecer, a força que a gente precisa para crescer está dentro de nós. Um beijo e até a próxima!